Olá, meus queridos e amados alunos do 7º ano da Unidade 5. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de literatura. Meus lindos, na aula anterior, nós havíamos comentado, falado, discutido sobre a importância e o papel do Pedro Bandeira, ou como eu chamei, né, olha a intimidade, o Pedrinho, né? Então nós falamos onde que ele nasceu, como que ele começou a escrever, por que ele começou a escrever para crianças, né? Inicialmente foi para crianças. Então nós falamos um pouquinho a respeito da biografia deste escritor, que é um escritor muito conhecido, muito contemplado e renomado na área da literatura. Então, nesta aula, como eu havia falado anteriormente, nós vamos falar sobre os caras. Quem são os caras? Qual que é o nome dessas pessoas que fizeram, né, que foram fundamentais e foram a peça central das obras do Pedro Bandeira? Eu vou falar sobre eles, porém, não será nada novo. Não será nenhuma novidade, pois vocês já conhecem, graças à obra maravilhosa que vocês leram ano passado, A Droga da Obediência. Então essa obra, a Droga da Obediência, foi uma obra que começou com esse grupo, os caras, por isso que vocês já conhecem. Então o que eu vou fazer aqui é relembrar a memória de vocês. Então vamos lá. O primeiro deles, né? Lembrando que o Caras é essa série, né, de 6 livros, como eu havia falado na aula anterior. E vamos falar agora quem são os grandes nomes que fazem parte desses caras. Ou seja, desse grupinho que vai lutar contra o mal, que vai lutar contra as injustiças, que vai lutar contra tantas coisas erradas que eles enxergavam ali no dia a dia. Né? Então são histórias muito interessantes que realmente envolvem o leitor, que querem descobrir, que querem decifrar, decodificar, ou seja, entender os códigos, entender os sinais dessas narrativas. Afinal, essas narrativas, elas possuem muitos sinais, elas possuem muitas pistas, e nós lemos essas pistas e a gente vai tentando fazer o quê? Decifrar, a gente fica ali como se fôssemos detetives, né? Então são obras sensacionais. E esse grupinho dos caras é esse grupinho que tentava ali sempre solucionar algum problema, resolver alguma incógnita, resolver algum problema, desmistificar, ver o que estava acontecendo. Então agora vocês vão relembrar os nomes dos caras. Vamos começar com o líder, né, meus amores? O líder é o Miguel, que vocês conhecem muito bem, porque ele foi o personagem principal ali da obra, né, A Droga da Obediência. Então, o Miguel, como característica, nós poderíamos listar que ele é o grande líder. Ele possui esse caráter de liderança, ele é muito dinâmico, ele é muito comunicativo, ele fala super bem, né? Então, o Miguel, pensa no grupinho, é o líder desse grupo, tá bom? Segundo, né? O segundo nome, né, pessoal, que muita gente confunde aqui, é a Magre. Quem que é a Magre? A Magre, meus amores, é a menina que faz parte dos caras, que faz parte desse grupinho. E a Magre, meus amores, eu não sei, né, se alguém já comentou com vocês, mas ela, né, em uma das obras, ela acaba sendo sequestrada. Depois nós vamos falar sobre cada uma dessas obras. Mas quem é a Magre? Vamos falar um pouquinho dela? Ela é atleta do grupo, né? Ela gosta muito de se exercitar, ela tem muito fôlego, ela tem muita resistência. E ela é uma menina que também tem muita coragem, é uma menina que também tem muita curiosidade. Certo, meus amores? Próximo, crânio. Meus lindos, nem preciso falar sobre o crânio, né? Crânio, o apelido a gente já sabe. Por que é crânio? Porque ele é extremamente inteligente. Então ele tem ali um raciocínio lógico muito bom. Ele é muito rápido com cálculos, com enigmas para desvendar todos esses problemas relacionados, né, ao raciocínio. Então ele tem essa mente, ele tem essa cabeça
muito rápida. Por isso o nome, né? O nome não, né? Desculpem. O apelido. Por isso o apelido Crânio. Crânio porque ele é extremamente inteligente. Nós temos o Calu e o Chumbinho. Depois nós vamos falar sobre eles dois. Eu quero ver o que vocês se lembram sobre eles dois. Afinal, eles também fizeram parte da droga da obediência. Então, quando nós retornarmos, eu vou perguntar para vocês a respeito do Calu e do Chumbinho, tá bom? Vamos lá, gente. Então, já sabem do primeiro desafio, da primeira pergunta que eu vou fazer a vocês assim que nós retornarmos. Eu vou perguntar quem são eles, quais são as características. Até agora eu fiz um resuminho ali do Miguel, da Magre, do Crânio. E aí eu vou perguntar para vocês a respeito do Calu e do Chumbinho, tá bom? Então vamos lá, meus lindos. Eu coloquei o Andrade aqui, mas vocês já sabem. Quem que é o Andrade? O detetive. Ele que vai participar dessas obras. Ele que vai estar lá perto dos caras desse grupinho que quer combater o mal, que quer fazer o bem, que quer realmente aplicar as leis. É esse detetive que estará ao lado desse grupinho, tá bom? Legal, gente, então vamos falar agora sobre as obras. Como eu falei anteriormente, os caras, né, entram nessa categoria de uma série de livros. É uma série que no total tem 6 livros pertencentes a ela, né? Então, o primeiro desses livros, vocês já conhecem, já falei, já repeti, mas vamos lá. É A Droga da Obediência. A Droga da Obediência, né, que foi escrita em 1984, ela possui o Miguel como sendo a grande liderança, como sendo o grande nome, como sendo o personagem principal. Isso é muito interessante do Pedro Bandeira, porque o Pedro Bandeira, nessa série Os Caras, ele teve, né, essa preocupação de colocar um livro com a luz, ou seja, com foco em cada um dos personagens. Isso faz com que a gente conheça muito bem as características de cada personagem. Porque que nem na Droga da Obediência, nós temos todo o foco para o Miguel, né? Nós temos todo esse foco, nós temos toda essa luz para o Miguel. Então, quem vai ser o nosso grande protagonista, aquele que realmente vai ter uma grande, né, notoriedade ao longo das páginas, é o nosso querido Miguel. E vamos relembrar essa história? Essa história, né, do livro A Droga da Obediência é a história do Dr. QI, né, que ele estava fazendo ali vários experimentos para conseguir fazer aquilo que ele almejava. Vou perguntar para ver se vocês se lembram dessa história. Só dando um leve spoiler, a escola elite, né, que ele acabou utilizando os alunos que estudavam nessa escola como verdadeiros cobaias. Vocês se lembram dessa história? Então agora, né, quando nós retornarmos, eu vou perguntar para vocês o que vocês se lembram sobre essa grandiosa obra, sobre essa obra que acabou deixando Pedro Bandeira com uma notoriedade e com uma grande fama e reconhecimento, tá bom? Então, A Droga da Obediência é a primeira, ela que vai abrir alas para as outras obras passarem, ela que vai começar ali a despertar a vontade da gente conhecer, a vontade da gente saber sobre cada integrante dos caras. Então a gente fica com vontade de conhecer, por exemplo, a Magrinho, o Crânio, o Calu, o Chumbinho, a gente se sente envolvido e por isso que é tão gostoso ler cada uma dessas obras, tá bom? Então, a primeira obra é A Droga da Obediência. A segunda obra, que faz parte dessa série de 6 livros, é o Pântano de Sangue. Gente, essa obra Pântano de Sangue, olha aí eu já dando dica, vai falar sobre o Crânio, né? O Crânio, meus amores, lembra que eu falei pra vocês? Ele tem um raciocínio muito rápido, um raciocínio lógico, ele amava a famosa matemática, né? E então, o Crânio, gente, ele acaba indo para o Pantanal e lá ele tenta investigar, decifrar um problema que estava acontecendo. Afinal, ele começou a investigar o tráfico de drogas. Então ele vai para o Pantanal, ele se arrisca nessa aventura para conhecer e para saber como acabar com
com esse tráfico de drogas. E aí os seus amigos, né, ou seja, o grupinho, os caras, o restante, né, eles ficam em São Paulo ajudando, tentando decodificar, tentando ajudar ao máximo todos os sinais, todas as pistas, todas as dicas que o crânio passava para eles, tá bom? Então, Pântano de Sangue, essa segunda obra que faz parte ali dessa série Os Caras. Terceira é essa que vocês vão ler este bimestre. Eu não vou me aprofundar, vocês sabem que eu não faço resumão, vocês sabem que eu não coloco cada detalhe do livro. Por quê? Porque eu quero que vocês leiam, eu quero que vocês se aventurem, eu quero que vocês tentem decifrar. E presta atenção porque é muito interessante, tá, gente? É muito interessante o anjo da morte, por quê? Porque ele vai ter total relação com a história. Ele foi escrito em 1988 e o grande personagem aqui vai ser o Kalu. Por que vai ser o Kalu? Olha eu dando dica aqui. Porque o Kalu era o nosso membro das artes, né? Ou seja, era aquele que estava totalmente envolvido no teatro, era aquele que atuava, do grupinho Os Caras, era aquele que era super criativo, né? E aí, o que acontece? O Kalu, olha, eu não vou me aprofundar, gente, eu tô guardando minha língua aqui para não ficar me aprofundando, senão eu vou acabar com toda a graça do livro, né? O gostoso do livro é a gente decodificar, a gente decifrar, a gente imaginar. Então, por isso que eu não vou me aprofundar muito, eu só quero, né, que vocês tenham uma ideia do Anjo da Morte. Então, o Anjo da Morte, gente, acontece porque um professor de teatro acaba falecendo, acaba morrendo. Na realidade, ele acaba sendo morto. E aí vai começar o grande mistério. Anjo da Morte, gente, faz referência ao nazismo, faz referência a uma pessoa real, uma pessoa que existiu. Então o Pedro Bandeira, ele vai mostrar essa pessoa que existiu, ele vai fazer referências, porque Anjo da Morte era o apelido dessa pessoa que era nazista e que cometeu tantos crimes, essa pessoa que fez tanto mal, né, para tantas famílias, para tantas pessoas. Então, nesse livro, gente, por isso que eu falei para vocês, é muito interessante, porque se você gosta de história, da matéria de história, você vai se apaixonar, sabe por quê? Porque você vai querer saber cada fato, você vai querer tentar decodificar, entender o que está acontecendo, você vai compreender esse momento, né, da nossa história, que foi um momento tão triste, que foi um momento que causou tanto sofrimento, tanta tristeza nas famílias, para as pessoas, né, da época. Então é um livro que ele vai sim falar sobre um tema que muitos escritores infanto-juvenis não tiveram coragem de falar. Então ele vai sim falar sobre o nazismo, para fazer as pessoas repensarem suas ideologias, repensarem seu modo de viver e mostrar de fato o que foi o nazismo, mostrar de fato como o nazismo prejudicou, machucou, feriu, né, tantas pessoas, tá bom? Então, já dei um leve spoiler aqui, né? Anjo da Morte refere-se a uma pessoa real, que era o apelido desse nazista, que nós vamos falar nas próximas aulas, nos próximos capítulos, tá bom? A Droga do Amor, gente, A Droga do Amor é o quarto livro dessa série, e a Droga do Amor também é muito conhecida, né? Foi feito em 1994, e a Droga do Amor vai falar sobre a Magri. Eu não sei se eu já falei, né? Vocês vão se lembrar, mas ela era atleta, ela sempre esteve envolvida ali. E aí, o que ela faz, né? Com os esportes, enfim. O que ela faz? Ela se junta com o Chumbinho. Quem que era o Chumbinho? O intruso da turma. Olha eu, quem prestou atenção aqui vai conseguir responder a pergunta que eu havia feito sobre Kalu e Chumbinho. O Chumbinho, gente, ele era o mais novo e o penetra da turma, né? E ele era muito curioso, ele era muito querido, ele era muito observador, ele tinha, né, uma observação muito peculiar, né? E aí o que acontece? A Magri e o Chumbinho, eles vão se juntar, por quê? Para chamar os caras, para tentar reunir os caras, para tentar reunir este grupinho tão amado e tão querido da nossa literatura. Então os dois, principalmente a Magri, por isso que o foco será nela, eles vão fazer várias
estratégias, vários planos para conseguir juntar todos os integrantes desse grupo. E aí, sabe o que acontece, gente? Existe um anão, é isso mesmo, gente. Existe um anão eu quero só despertar a vontade, eu não vou falar, né, de vocês lerem, eu não vou falar todos os acontecimentos, mas esse anão acaba atrapalhando muita coisa. Então é muito interessante vocês lerem para vocês tentarem decifrar esses vários enigmas que nós vemos, tá bom? E aí nós temos a droga americana, né? A droga americana, gente, ele é tenso, né? É um livro mais tenso de todos. É um livro que fala sobre sequestro e esse sequestro acontece com a Magri, né? A Magri, ela acaba sendo sequestrada por engano. É isso mesmo, ela acaba sendo sequestrada porque acharam que ela fosse a filha do presidente dos Estados Unidos. E aí é uma grande aventura, é muito tenso, fala sobre sequestro, fala sobre violência. Então é um livro que eu falo que é eletrizante. É um livro que não tem como você parar de ler. Você quer saber se tudo vai correr bem, né? Você fica ansioso para saber quais serão os próximos capítulos, como que vai ser o desfecho dessa narrativa. Então é um livro bem interessante que foi escrito no ano de 1999. E o grande nome aqui desse livro, ou seja, aquele que vai ter muita notoriedade, não será a Magri, será o Chumbinho. O Chumbinho, aquele, né, que o intruso da turma, ele acaba tendo um grande papel para conseguir resolver ou não esse problema, tá bom? Do sequestro. E por último, para fechar com chave de ouro, A Droga da Amizade. A Droga da Amizade foi um livro escrito em 2014 e A Droga da Amizade, ela vai colocar o Miguel também como sendo central, como sendo o personagem principal. E nessa obra, gente, é bem interessante porque o Miguel agora, ele tem 40 anos. E aí, o que ele faz, né, meus lindos? Ele começa a relembrar tudo que ele passou, tudo que ele viveu, tudo que ele fez. Então é um livro, para quem é apaixonado por essa série que nem eu, né, de obras, é um livro que traz um desfecho e que a gente até chora ali de emoção, porque é o encerramento desse ciclo. Então é muito gostoso a gente acompanhar essa série. Pensem só, vocês já leram um e vocês vão ler este bimestre o outro. Agora, né, só vão faltar alguns para vocês finalizarem. Então, gente, eu falo aqui com muito amor, porque eu realmente gosto demais do Pedro Bandeira e eu realmente... ele realmente teve uma importância muito grande na minha vida, porque eu li todas as obras, né? Eu nasci em 1990, então estava no auge desses livros, né? Esses livros estavam ali no auge quando eu estudei. Então por isso que eu li todas as obras e realmente elas me marcaram. E esse final foi um final lindo que ele realizou, relembrando, trazendo tantos fatos, né, tantas coisas do passado, dos livros passados, que a gente consegue fechar e se emocionar, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham vontade de ler tudo isso. E agora lembrem-se das duas perguntinhas. Primeiro, as características do Calu e do Chumbinho, e depois eu gostaria de saber o que vocês se lembram a mais do que eu falei aqui, né? Não quis falar tanto, mas o que vocês se lembram da droga da obediência? Então voltem para a sala, por favor, meus lindos. Até já já!